O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós já estudamos com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários em Gênesis, Êxodo, Levítico e agora chegamos ao livro de Números. Com vocês, pastor Afonso Chaves. Estamos dando continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras. Atualmente estamos no livro de Números. E dentro do nosso estudo, detendo só nas partes doutrinárias, o que vimos nos primeiros capítulos do livro de Números, começando do título deste livro, que se alguém colocou números por fato de que há várias enumerações do povo, várias citações que envolvem números. Entretanto, para os judeus antigamente, o título que se dá a este livro é No Deserto, porque este livro vem trazendo a peregrinação do povo de Israel no deserto, para o que também Deus deixava muitas instruções. No nosso estudo, nós vemos Deus estabelecendo uma organização de toda aquela grande multidão no deserto. Muita gente no deserto. E Deus vai fazer então uma distribuição do povo, no caso dos levitas, por famílias, para que ficasse evidenciado de que Deus habita no meio do povo e, organizadamente, o povo está distribuído ali em torno do Senhor. Pelo que temos a narrativa do tabernáculo do Senhor estar no centro, e assim, progressivamente, exércitos à frente no Oriente, também atrás no Ocidente, ao sul e ao norte, para cada lado 3 tribos, sendo que uma tribo foi eleita para ser aquela que estaria à frente do exército, de 3 tribos cada exército, 4 no todo, completando as 12 tribos de Israel. As sequências também de que a marcha do povo no deserto seria sempre organizada, colocando Judá à frente, e sucessivamente os outros exércitos e tribos iriam prosseguindo pela jornada, acompanhando a nuvem que se levantava. Temos também a citação dos números dos levitas, temos a citação dos números dos primogênitos, temos também a distribuição das tarefas para a tribo de Levi, nas suas 3 famílias importantes, os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Cada família dessa tinha uma incumbência dentro da obra de Deus. Em particular, os coatitas eram responsáveis pelo transporte dos objetos móveis sagrados do Senhor, desde a arca do concerto até lá fora a pia e o altar do holocausto. E essas 3 famílias dos levitas também estariam ao norte e ao sul e ao ocidente do tabernáculo de Deus. E à frente, para o oriente, estaria Moisés e a família de Arão, os sacerdotes. Assim tudo estava distribuído, mas organizado. E tiramos a lição principal desses primeiros capítulos, que Deus é o chefe do seu povo, e o Senhor, além de ser
Senhor dos senhores, Rei dos reis, é também general dos generais, à frente de todo o seu povo, de todo o exército celestial, conforme vemos em Apocalipse, capítulo 14, capítulo 19. E também todas as tarefas bem distribuídas no meio do povo. E um particular que tiramos, que os levitas, Deus resgatou para si, tomou para si, e deveriam ter a guarda do santuário de Deus. Não no sentido de que Deus precisava ser guardado, mas guardar para que não houvesse algum avanço, alguma ousadia das demais tribos naquilo que era santo, não se envolver com aquilo que não era próprio das tribos. Eles estavam mais ali guardando o povo para não transgredir contra Deus, avançando limites não permitidos e conhecendo toda a santidade de Deus. E com isso, tomando posição correta em todos os rituais, em todos os cerimoniais, nas posições, nas marchas, em tudo. Mas chegamos por fim, dentro desta colocação de ordem, disciplina, que Deus distribuiu para o povo de Deus, exemplo para nós hoje, tudo organizado e também disciplinado. Isso me faz lembrar, citamos também Davi, quando distribuiu todos os turnos dos levitas, todas as coisas distribuídas. Depois vem Salomão também, distribui as tribos, cada uma com a sua função no reino de Israel, tudo mostrando que Deus é organizado e requer de nós também disciplina na nossa caminhada neste deserto da nossa existência. Chegamos por fim ao capítulo 5, em que destacamos um único fato no capítulo 5, quando o Senhor fala a Moisés, ainda no deserto, dizendo, verso 2: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos, por causa do contato com algum morto, desde o homem até a mulher. Aqui estamos o aspecto da disciplina, em termos agora não de ordem, organização, mas de santidade, de correção. Era a ordem de Deus, colocar fora os leprosos, os impuros, no sentido de que o povo de Deus é santo, e no meio do povo de Deus não pode estar aqueles que estão contaminados. Hoje, trazendo para o dia de hoje, fica ainda esta ordem: no meio do povo de Deus não pode estar aquele que está em transgressão, aquele que está leproso. Lógico que não podemos estender isso para qualquer tipo de falta. Cabia aos sacerdotes analisar a vida de cada um para dizer se estava leproso ou não. E segundo o tempo passado, isso era apresentado fisicamente a olhos vistos. Na lepra, figura do pecado. E hoje também devemos ter este cuidado. Se alguém entre nós de fato é leproso, não segundo um juízo nosso, mas segundo a palavra de Deus, ele precisa ser corrigido também, lançado fora do arraial, porque a casa do Senhor é lugar santo. Observemos a palavra em 1 Coríntios capítulo 5. Temos em Coríntios capítulo 5 uma palavra forte de Paulo, quando ele vai falando de um iníquo no meio do povo, alguém que fez um pecado terrível. E no verso 5, falando sobre este assunto, ele diz: seja entregue a Satanás, capítulo 5, verso 5, para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Os irmãos em Coríntios sabiam de uma falta gravíssima que manchava a igreja em Corinto, manchava o nome do Senhor, e parecia que ninguém tomava atitude, ninguém agia nesse particular.
E o assunto era tão grave que Paulo usa essa expressão. Mas voltando à expressão, observe que Paulo não está condenando, está corrigindo. Quero dizer, condenava o pecado de uma forma bem notória, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas observe, ainda a misericórdia na expectativa de que aquela correção pudesse vir ser traduzida ou ter como resposta a salvação. Ele conclui, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É correção para a salvação, porque continuar desse jeito contamina o povo e a própria pessoa que transgrediu não se acha culpada, não é assim corrigida, não tem possibilidade de salvação. Indo mais à frente, em Coríntios capítulo 5, nós vemos no verso 11, Paulo firmando ainda: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Depois continua: por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Aí temos Paulo com uma ordem declarada que era para o povo de Deus em Corinto lançar fora da comunidade da igreja esse iníquo. E nós vemos que isso lá no deserto já era falado. Leproso, imundo, não fica no meio do povo, fora do arraial, separado. E quando estudamos em Levítico o assunto da lepra, vimos como esta lepra representa bem a transgressão, o pecado, a situação de morte em plena vida material, mas espiritualmente é morte. João, já na sua carta, o evangelista João, já fala em termos que há pecado pelo qual ele não diz que ore, quando é pecado para a morte. É um sentido, irmão, temos que ter o discernimento e saber trazer a correção precisa a cada situação. Não podemos estender qualquer falta, qualquer coisa, lançar fora. Há os pecados que podem ser expiados. Até mesmo que era imundo por alguma coisa, depois de um cerimonial, era considerado limpo e trazido de volta à comunidade. Mas era uma forma de destacar a reprovação do pecado no meio do povo de Deus. Dando continuidade ainda ao nosso estudo, depois do capítulo 5, vamos ao capítulo 6, em que aqui temos em Números Deus falando sobre o nazireu, aquele que se consagrava inteiramente ao Senhor. Temos um exemplo na Bíblia, em Sansão, que foi por Deus tomado para si como nazireu. E segundo o ritual, já vimos isso anteriormente, só lembrando, ele tinha que se privar de algum tipo de alimentação, como tudo aquilo que vinha da uva, tinha que se cuidar para não estar junto a corpo morto ou alguma coisa que o contaminasse. Nazireu não poderia cortar os seus cabelos. E aqui em Números volta esta mensagem, que o nazireu é consagrado a Deus em todo o tempo da sua vida, em todo o tempo. Irmãos, tomando para hoje, se alguém quer se consagrar a Deus, ele tem que ter sobre ele alguns cuidados. Hoje não seria nessa forma de alimentação, deixar o cabelo comprido, não é isso. É alguma coisa que isso significa. Na verdade, é negar-se a si mesmo, é um dos pontos principais. Negar-se a si mesmo, não fazer a sua vontade e não se corromper com o mundo. E o cabelo comprido sempre falou de servidão, sujeição total a Deus.
e que deveria ser Sansão, e que na verdade todo aquele que quer se consagrar a Deus tem que estar pronto para isso, uma total sujeição a Deus. Como depois vai falar sobre o cabelo da mulher, que deve ser crescido em sinal de sujeição também, que primeiro foi feito o homem, depois a mulher, e aí o Senhor coloca em ordem as prioridades e responsabilidades em termos de corpo celestial e corpo material, e entre os homens, o masculino e depois o feminino. Tudo isso são coisas que Deus coloca em ordem e é preciso atentar a isso. Mas, ainda além desse ponto do nazireu que permanece, é interessante observar que no passado, em Levítico, estudamos que o sacerdote não podia se contaminar também com nada que o tornasse impuro, salvo, aí Deus faz uma restrição, abre uma oportunidade, uma situação de exceção. Aí o Senhor diz, salvo por exemplo, seu pai, sua mãe, que morrer, aí pode chegar, o sacerdote aí poderia chegar um morto, pai, mãe e outras colocações. Mas o nazireu de forma nenhuma poderia se contaminar, por coisa alguma ele poderia se contaminar. Diferente, vamos dizer assim, da santidade do sacerdote, nesse caso o nazireu era muito mais grave, não poderia de forma nenhuma se contaminar. Conforme está no verso 6, todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. E o 7, por seu pai, por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos. Para o sacerdócio havia exceção, para o nazireu não há exceção. Outra coisa interessante também, para nós vermos a seriedade dos votos, tendo dado o voto, irmãos, é algo sério. Já vimos isso anteriormente em Levítico, mas volta aqui em Números a falar, que o nazireu, se consagrando ao Senhor, está consagrado. Agora, se até mesmo sem querer, ele vir a quebrar o voto, aí sim, ele é tido como culpado. Perde o voto, perde aquela situação do seu nazireado e é tido como culpado. E para se redimir diante do Senhor, teria que apresentar um sacrifício de expiação de culpa e o sacrifício de expiação do pecado e perderia os dias do seu nazireado. Observe como requeria então desse que se consagrava a Deus uma vigilância muito maior naquilo que é previsível, em que ele poderia ter decisão e que não pode se contaminar, e até aquilo em que ele, sem querer, pudesse ser contaminado, deveria tomar cuidado, porque teria sido considerado, ainda que involuntariamente, como culpado da perda da sua consagração a Deus. Às vezes a gente faz alguma consagração a Deus, né, irmãos, votos, e acha que é mais ou menos, mas lembremos de Eclesiastes, é melhor não votar do que fazer um voto e depois não cumprir. E vemos sucessivo na palavra de Deus que isso é algo sério. Não podemos desfazer da nobreza do nome do Senhor, dizendo para o Senhor uma palavra e depois desfazendo como se fosse qualquer um. Não. O Senhor é Rei grande. Deu a Ele a palavra, devemos cumprir. Se errarmos nesta palavra, neste voto, somos tidos como culpado, sendo isso voluntário ou mesmo involuntário. Temos a nossa margem de culpa naquilo que viemos a perder da consagração feita a Deus. Números capítulo 6, ainda a partir do verso 22, queria fazer menção deste ponto, assim como hoje, não por ordem de Deus, mas por um costume, uma tradição que as igrejas, Assembleia de Deus em especial, têm tomado, a tal bênção apostólica,
copiando aquele término das cartas de Paulo, que Paulo sempre terminava com algo semelhante, dizendo do amor de Deus, da graça de Jesus e da comunhão do Espírito Santo, que nós tomamos hoje como bênção apostólica, repito. No passado existia essa bênção também dada pelo sumo sacerdote, e que aqui no capítulo 6, verso 22, podemos ler, quando Deus instrui a Moisés dizendo, leia o 23, fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Era assim, vamos dizer, o término da reunião, a bênção que deveria vir sobre o povo de Deus. Observe o 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O povo de Deus ser abençoado pelo nome de Deus. O nome de Deus estar sobre o povo de Deus era sinal de bênção. Aqui eu quero destacar uma coisa, que nome? Qual o nome de Deus? Lemos no texto, Senhor, o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas na verdade, o nome de Deus não é Senhor, o nome de Deus é eu sou o que sou. O que eu quero dizer com isso? É que no passar dos tempos, a citação do nome do Senhor foi evitada. Ainda mais nas traduções atuais, onde estava escrito o nome do Senhor, para traduzir, não tem como traduzir, eles colocaram o Senhor. Mas na verdade aqui tinha que ser assim, o nome do Senhor Deus. Qual é o nome dele? Traduzindo para o português, o verso 24 deveria ser assim. O que é? Aquele que disse, eu sou o que sou, te abençoe e te guarde. Tinha que ser assim. Expressão essa que vemos em Apocalipse diferenciada quando diz, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. No sentido do eterno. Era antes, é hoje e é eternamente. Ou em Hebreus, o Senhor mesmo. Ontem, hoje e eternamente. A pronúncia desse nome trazida para hoje poderia ser colocada como Jeová ou Yahvé. A dificuldade é a pronúncia, porque ninguém sabe direito como pronunciava o nome de Deus. Mas o correto seria, verso 24, Yahvé te abençoe e te guarde, Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seria algo como dizer, o Deus que é Deus verdadeiro, te abençoe, te guarde, te dê a paz. Esse é o sentido. Hoje não precisamos copiar isso, nesse sentido, porque a revelação avançou. Não é só o Deus que é. Hoje temos um Deus que é e se manifestou em Cristo Jesus. Pelo que a citação do nome de Jesus já clareia, já identifica qual é o Deus que é verdadeiro. Aquele que é Pai do Senhor Jesus Cristo. Pelo que lembremos de invocar o nome de Jesus sempre, como numa invocação da bênção do próprio Deus sobre nós. Jesus é o canal da bênção, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Continua essa observação, que muitos, como Paulo disse, no mundo há muitos senhores, muitos tomam para si senhores, e no mundo há muitos deuses, muitos tomam para si deuses, mas o Deus verdadeiro e Senhor é um só. E qual é ele? É o Deus Pai de Jesus. Aí vem a palavra em Hebreus. Em Jesus nós temos toda a comunicação com Deus, o acesso a Deus, porque Ele é o resplendor da sua glória e a sua expressa imagem. Números ainda, avançando um pouquinho mais,
em Números. Chegando ao capítulo 7, cita a palavra aqui uma ocasião, coisa já também citada anteriormente em Êxodo, em que o tabernáculo foi levantado, o santuário, a morada de Deus no deserto, foi colocada em pé, tábuas, cortinas, todos os móveis, e foi tudo ungido. E naquela ocasião, os príncipes das tribos trouxeram um presente para o Senhor, e o presente foi de 6 carros, 6 carros cobertos. Moisés recebeu aquilo, e o Senhor deu a instrução, dizendo que aqueles carros deveriam ser distribuídos aos levitas. E assim o verso 6 diz: assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. Verso 7: 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gersom, segundo o seu ministério. Vamos ao verso 8: e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Por que essa distribuição? Naturalmente, conforme a tarefa que cabia a cada grupo dos levitas, e já falamos que eram os gersonitas, meraritas, e o terceiro grupo eram os coatitas. Cada um tinha a sua tarefa, o seu trabalho, o transporte do santuário quando na peregrinação. Agora Moisés, por instrução de Deus, reparte 2 carros para gersonitas, 4 para os meraritas e para os coatitas. Nada. Destacando outra vez, cada um na sua função, conforme a função, o trabalho, Deus também distribui aquilo que será as ferramentas do trabalho. Deus vai assistir, distribuir ordenadamente, mas os coatitas, como tinham que levar o que era sagrado, o móvel do santuário, não poderia colocar esses móveis sobre carros e sobre animais, deveriam eles levar nos ombros. E destaca-se isso outra vez, verso 9: mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Interessante como os homens copiam as coisas de Deus, e nisso parece Tessalonicenses, querem parecer deuses, porque esse negócio de carregar num ombro foi copiado por algumas religiões, em que o líder é levado sobre os ombros, uma dignidade que é de Deus, os homens estão tomando para si. Estamos esperando cumprir Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses capítulo 2, assentarão no trono de Deus querendo parecer Deus. Já existe isso há muito tempo entre nós, enquanto que na verdade isso era algo que Deus requeria, não ser levado pelos animais, pelos carros, mas tão somente por aqueles que eram responsáveis pela guarda da sua santidade. Mas fica para nós essa observação de como o assunto santidade do Senhor é tão sério, para depois em Hebreus dizer: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos chegado até o verso 9. Indo em frente no capítulo 7, verso 10 adiante, vemos um outro fato que envolve os príncipes das tribos. Cada príncipe da tribo, de cada uma das tribos, 12 tribos, também quis chegar ao Senhor com uma oferta no tempo da inauguração do santuário, e trataram entre si e vieram trazer ao Senhor uma oferta. Verso 11 diz: e disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar.
Aí segue, verso 12. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Acompanhe, verso 13. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Verso 14, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, diz o verso 17, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. O que temos aqui? Ao trazer a oferta, foi colocada em ordem cada tribo no seu dia. O responsável pela tribo traria a oferta da tribo. E conta-se a relação da oferta. Eu acho bonito nisso uma forma de equidade, respeito mútuo também, que depois nós vamos ler as ofertas de cada uma das tribos. Nenhuma tribo dá menos, nenhuma tribo dá mais. Todas as tribos dão a mesma oferta. Esse é sentido de sabedoria e prudência, para ninguém se exaltar sobre o outro. Muitas vezes nós vemos alguém querendo dar um presente maior, como que um engrandecimento particular. É uma exaltação própria. Mas aqui, até diante de Deus, cada um dá a mesma oferta. Tanto que a citação depois nós vemos que é longa, falando de cada uma das 12 tribos. Mas todas elas, mesma coisa, cada um no seu dia, trazendo a mesma oferta. Nada menos e nada mais. É uma forma de disciplina também. Por isso que vemos algo semelhante na oferta no tempo de Salomão, tudo sabendo direitinho o que deve ser dado, nada mais e nada menos. Como também nós vemos naquele particular dos reis que vieram do Oriente, trazendo ofertas ao Senhor Jesus. Quais foram as ofertas? Ouro, incenso e mirra. Por causa dos 3 presentes, muita gente diz que é 3 reis magos, mas a Bíblia não fala que são 3. E eu creio muito certamente que quantos foram os reis que vieram do Oriente para adorar o Senhor Jesus no seu nascimento lá em Belém, eu creio que cada um deles trouxe a mesma oferta. Veio o primeiro, ouro, incenso e mirra. Veio o segundo, ouro, incenso e mirra. E se outros estiveram ali, um terceiro, um quarto, um quinto, sexto, a oferta foi a mesma, ouro, incenso e mirra, para nenhum ultrapassar o outro na oferta a um grande rei que ali estava presente. É o cuidado de sabedoria, prudência. Naturalmente eles devem ter combinado entre si, qual vai ser a nossa oferta? E vieram cada um trazendo a mesma oferta. Na verdade, irmãos, nós temos também em nós mesmos muitas vezes chegado ao Senhor com ofertas, e pode ser que alguém interiormente possa se gloriar que traz para o Senhor uma melhor oferta, mas diante de Deus não tem melhor oferta, todas devem ser iguais, porque é na medida da capacidade de cada um, naquilo que cada um primeiramente recebeu do Senhor. Por isso que temos aquela parábola das 10 minas, chamou o que recebeu 10 minas, você vai dar aqui relatório ao Senhor, qual vai ser a sua prestação de conta? 10 minas recebeu, 10 minas deve dar, e assim cada um conforme a sua capacidade. Aí está também uma justiça, quando Deus estabeleceu o dízimo de um salário mínimo é o dízimo de quem recebe 1 milhão, é o mesmo dízimo.
Mas hoje em dia, ainda que nós não tenhamos parâmetros comparativos de uma igualdade, se nós fizermos, irmãos, com o coração inteiro diante de Deus, a nossa oferta será exatamente aquela de que Deus é digno de receber. Voluntariamente, como expressão de gratidão e amor, como quem honra um grande rei e um Deus verdadeiro. Então, o cuidado, não fazer as coisas em depreciação de Deus, faça conforme aquilo que Deus colocou em seu coração voluntariamente. E Paulo diz, não segundo o que não tem, mas segundo aquilo que na verdade tem. Deus não pede nada demais e não se sente ofendido por 2 centavos que uma viúva possa dar. Ele sabe o que tem repartido e que na verdade deve vir a Ele como um agradecimento e honra do seu nome. Isso temos lido, observe no capítulo 7, tomando exemplo nas ofertas trazidas por todos os 12 príncipes das 12 tribos de Israel. No capítulo 7, vou destacar agora o verso 89, uma coisa interessante, irmãos, que às vezes fica assim como que desapercebido. Leio o verso 89. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. O contato com Deus era como um amigo falando com seu amigo. Notoriamente, Moisés falava e Deus respondia e vice-versa. Era um diálogo. É de onde tenho falado para os irmãos, muitas das nossas orações têm sido um monólogo. Nós falamos, vamos mudar um pouquinho. Nós pedimos, às vezes lembramos de agradecer, mas poucas vezes nós ficamos prontos, atentos àquilo que Deus possa estar querendo falar. Oração, irmãos, conversa com Deus tem que ser um diálogo. Falamos, devemos dar tempo para Deus estar de alguma forma falando conosco. E cada um, se tiver vontade de ter um diálogo com Deus, vai aprender de Deus como isso será feito. Está claro? Diálogo. Deus é um Deus de conversa, de diálogo conosco. Indo à frente no nosso estudo em Números, eu vou estar passando à frente do capítulo 8, porque são repetições daquilo que já vimos em Êxodo e também em Levítico. São cuidados que são compromisso, responsabilidade do sacerdote, que nós já vimos, como das lâmpadas e como também outras coisas de purificação dos sacerdotes. Não só agora, mas em Números vamos ver algumas repetições mais, pelo que estamos indo agora para o capítulo 9 de Números, em que temos a ordem dada por Deus de que o povo deveria realizar a Páscoa. Estavam no deserto, na peregrinação, mas não deveriam faltar com a Páscoa. Páscoa essa determinada no 14º dia do primeiro mês de cada ano. E aqui, esta ordem é renovada. Realizem o cerimonial da Páscoa. E acontece que o povo fez, mas há uma questão que se levanta. Alguns homens que queriam participar da Páscoa não puderam, porque estavam imundos, vieram a estar imundos por uma situação qualquer. Não poderiam participar da Páscoa, não participaram, e vieram ao Senhor perguntando, e nós? Queríamos participar e não pudemos, porque ficamos imundos num dia. E lembre-se, irmão, da lei, que a lei era clara. Quem não realizar a Páscoa seria cortado do povo de Deus. E aqui nós vemos a misericórdia de Deus e a sua justiça, e
a forma do Senhor operar para que ninguém seja excluído das bênçãos do Senhor, é que o Senhor então traz a instrução no verso 11 do capítulo 9, dizendo, eu vou ler um pouquinho antes, vou ler no verso 10. Fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então o Senhor deu uma outra chance, estabeleceu um outro dia, em que aqueles que por alguma razão involuntária ficaram sem participar da Páscoa, para não ser excluídos do povo de Deus, teriam uma outra oportunidade. Misericórdia de Deus. Mas observem que também no verso 13 o Senhor mostra um detalhe. Porém, quando um homem for limpo e não estiver no caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada. Se alguém, por negligência, deixar de participar da Páscoa, está excluído do povo de Deus. É o cuidado, né, irmãos? De não ser negligente ou voluntariamente colocar ao lado, não prioritariamente, as ordens e os mandamentos do Senhor. Permanece a severidade da própria lei. A lei continua sendo severa em tudo, sem faltar também com a misericórdia. É a mesma expressão que Jesus diz em João 6, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. E hoje sabemos, irmãos, não é propriamente o ato da Santa Ceia. Não é propriamente o ato da Santa Ceia. A Santa Ceia é ordenada por Deus, tem essa parte que Deus colocou para fazermos, não primeiramente como ordem, mas como oportunidade na sua misericórdia, e sempre estamos lembrando da expiação dos nossos pecados na sua morte. Toda vez que comerdes, toda vez que beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas o sentido é, se alguém hoje não participa do sacrifício de Jesus, está excluído do povo de Deus. Não há salvação, irmãos, sem Cristo Jesus, de forma nenhuma. Continuando ainda no nosso estudo, depois deste assunto do capítulo 9, que fala sobre a Páscoa, vemos aqui no capítulo 9, o que depois vai ser repetido várias vezes, mesmo em número, no verso 14, quando Deus diz, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, aí a oportunidade do estrangeiro, e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Todo estrangeiro que se chegasse ao Senhor tinha que ser considerado, recebido como um natural da terra. Aí temos o exemplo de Ruth, moabita, mas ela se entregou ao Senhor, veio para o povo do Senhor para servir ao Senhor, tem que ser recebida como natural da terra. Um mesmo mandamento, um mesmo estatuto para todos, estrangeiro ou natural da terra, nas coisas do Senhor. Continuando, ainda nesse mesmo capítulo 9, no verso 15, vamos ter o início de uma peregrinação no deserto. Observe que o povo de Israel ficou parado um bom tempo junto ao monte Sinai, ao monte Horebe no Sinai, onde receberam as tábuas da lei, porque ali foi feito o tabernáculo, ali foi levantado o santuário, o tabernáculo. Enquanto se fazia, o povo se deteve,
Mas quando ficou pronto o tabernáculo, no tempo da vontade de Deus, a nuvem se levantou, sinal que era para o povo preparar-se para a peregrinação. Naturalmente, já vimos antes, lá no início de Números, o que deveria acontecer? Os sacerdotes entravam no santuário e iriam estar desmanchando todo o tabernáculo com os cuidados próprios que deveriam fazer e como deveriam fazer, e depois entregar os objetos cobertos para os coatitas transportarem. Deveriam continuar desmontando o santuário e as peças devidas entregue aos gersonitas, as peças próprias dos meraritas, cada um com a sua responsabilidade, e todo mundo desmanchando a sua tenda, preparando a sua bagagem para a caminhada no deserto. E isso veio acontecer aqui no capítulo 9. Mas vamos ler um pouquinho. Antes de falar sobre esse aspecto do santuário ser levantado e que deveriam estar obedecendo a ordem do Senhor, o verso 21 diz: porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Verso 22. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, o tabernáculo, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Então não tinha um critério. A direção era exclusiva de Deus. Viagem de 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, ficar 1 dia, ficar 1 mês, ficar 1 ano, não importa. O sinal era a nuvem. A nuvem levantou, é partir. A nuvem parou em cima do santuário, é para se alojar, é para ficar. E o tempo é o tempo de Deus. E assim o povo de Israel fazia. Continuando, entrando no capítulo 10, para um destaque mais para a partida, Deus deu orientação sobre as trombetas, para despertar o povo da situação de uma peregrinação, de levantar acampamento e partir, ou para a reunião, ou para a guerra, ou qualquer outro evento. Deus deu ordem. Verso 2 do capítulo 10, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. 2 trombetas de prata. Quando as 2 tocavam, é para o povo se reunir junto ao santuário de Deus, com Arão, com Moisés. Vem outras colocações, verso 4. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Verso 5. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. E quando a segunda vez retinindo as tocares, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Observe, irmãos, tudo era organizado e tudo tinha uma direção de Deus. Eu pergunto, o mesmo Deus que era ontem, que é hoje e que é eternamente, ele não continua dando ordens? E será que nós temos percebido o toque das trombetas de Deus? Deus deve tocar suas trombetas para cada um de nós, e nós devemos estar atentos àquilo que Deus fala. E temos aquela palavra: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. No sentido que Deus fala, Deus dá ordem, Deus tem uma instrução para cada um ou coletivamente, que nós possamos entender. Eu tenho uma experiência, irmãos, que houve uma certa vez que na igreja, bastante anos atrás,
houve uma convocação da igreja para entrar em oração. Achei interessante aqui chamar a igreja para orar. Agora a igreja viria orar sempre, né? Mas parece que foi uma convocação especial. E eu fiz, eu vou atender, eu vou para essa campanha de oração, para esse propósito que foi convocado. E fui grandemente abençoado nesses dias daquele trabalho. E eu lembro perfeitamente, irmãos, que quando a igreja se reunia, era um barulho de fogo na igreja. Eu ouvi até hoje, soa aquele crepitar de labaredas, irmãos, já viram isso? Eu fiquei assim admirado. Deus convocou o povo dele veio e ele se fez presente. Hoje não é trombeta tocando, não é sininho chamando a atenção, mas o Espírito de Deus continua ainda fazendo ouvir a sua voz para as convocações dos chefes, de todo o povo, para ficar, para partir, cada um em sua ordem. Que nós possamos ter atenção, Deus continua dirigindo o seu povo. Estamos em pleno deserto. Hoje é tempo de caminhada em deserto. Na continuação desse capítulo 10, nós vamos ver outros pontos bonitos, que é justamente a partir do verso 11. E diz aqui: e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Saiu agora do deserto do Sinai e foi embora. E a nuvem parou onde? No outro local, chamado deserto de Parã. É o primeiro deslocamento do santuário de todo o povo, agora já ordenados, disciplinados, organizados por Deus. E como tinha que ser? Aquilo que nós falamos. Cada um pegou a tarefa que tinha que fazer e partiram. Verso 14 vai dizer: porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá e os seus exércitos. Ou seja, a tribo de Judá, com Issacar, outra tribo, e a terceira tribo, Zebulon. 3 tribos, na liderança de Judá, partiram na frente. E depois, vai dizer o verso 17: então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Verso 18: depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e com Ruben, Simeão e Gade. Verso 21, então partiram os coatitas, levando o santuário, lembramos, nos ombros, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham, e assim, pronto. Cada exército tomava sua posição e marchava para a frente, acompanhando a nuvem, depois os gersonitas meraritas, levando o santuário, a morada de Deus desmontada, depois a tribo de Ruben, com seus exércitos, depois o santuário, as peças do santuário, o próprio Deus, representado na arca da aliança, que vinha no meio, após o segundo exército, e atrás dele mais 2 exércitos ainda, o exército de Efraim e o exército, por último, de Dan. E assim tínhamos aquela estrutura organizada, irmãos, no deserto. Não era assim desordenado, não. Muitas vezes a gente pensa como é que era aquela peregrinação, né? Era organizada. Deus estabeleceu tudo, todos os critérios para o povo chegar à terra prometida. Verso 35 deste capítulo que estamos lendo, capítulo 10, um particular mais para os irmãos entenderem. Verso 35, era pois que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. Quantas vezes nós vimos expressão assim, né, que Deus se punha de pé para agir? E aqui Moisés usava essa expressão: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos,
e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando a nuvem e a arca, dizia ele: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Quanta coisa bonita nos seus detalhes. E tudo isso, irmão, é para ser realidade hoje, na nossa própria vida. Pode ser que coletivamente não vemos, porque o povo de Deus está repartido, distribuído por todo este mundo e nas diversas gerações. Mas cada um de nós devemos estar atentos a uma direção de Deus, dia após dia. Nós não estamos ao léu da sorte, não. Deus está no comando de tudo. Que possamos compreender, entender a voz do Senhor e achar graça para cumprir. Chegamos ao capítulo 11, um texto também difícil no deserto, quando diz a palavra assim no verso 1 do capítulo 11: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal ouvido o Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. O povo, irmão, ficou aborrecido, murmurou, queixou-se da dureza, da dificuldade da caminhada. Como é que nós temos que ter cuidado? Às vezes a gente acha o nosso dia a dia da vida cristã um pouco difícil. Cuidado para não murmurar, cuidado com esse assunto de se queixar diante de Deus, porque diz a palavra aqui que aquilo soa mal aos ouvidos de Deus. É falta de confiança, é esquecer o prodígio e maravilhas que Deus tem feito em favor do seu povo. E o fogo consumiu parte do povo, e só parou porque Moisés correu, sendo alertado, a suplicar ao Senhor, e o Senhor então apagou o fogo. Mas o lugar se chamou Taberá, que significa lugar do incêndio. Deus fez existir um incêndio no meio do povo, consumiu a muitos que murmuraram. Mas continua, parece que o povo, irmãos, não aprende. Acabou de acontecer um desastre, em vez deles ficarem mais cuidadosos, já no verso 4 já temos outra transcrição de murmuração. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? E acrescento: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos vossos olhos. E no outro verso diz: esse pão vil, misericórdia, chamaram de vil o sustento dado pelo Senhor. E lembrando que o maná representa o sustento de Deus na nossa caminhada. E Deus tinha mostrado que quem colhe pouco não falta, e quem colhe muito não sobra. Deus reparte tudo, nada falta. O Senhor é meu pastor. Mas o povo reclamava a falta de alimento, como tinha no Egito. Por que não reclamaram também a falta do açoite? Esqueceram de reclamar o açoite? Esqueceram de reclamar dos filhos que eles lançavam no rio Nilo? Mas qual é a consequência disso, irmãos? No verso 10, então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés ficou aborrecido também. E o que Moisés vai dizer para o Senhor? Verso 11: e disse Moisés ao Senhor: por que me fizeste mal, ou por que fizeste mal ao teu servo?
porque não achei graça aos teus olhos que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Moisés não está satisfeito, vai falar com Deus. Deus, você me deu um trabalhão, hein? Que tarefa que o Senhor me deu. Verso 12: concebi eu porventura todo este povo, gerei-o. E Moisés continua falando, verso 13: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porque o povo clama, dá-nos carne a comer. Ah, irmãos, e será que hoje não é a mesma coisa que acontece? Quantos que se dizem povo de Deus chegam muitas vezes pedindo coisas que são próprias para esta vida. E lá em Colossenses está bem claro, se já ressuscitamos com Cristo, vamos pensar, vamos olhar nas coisas que são de cima. É onde eu tenho falado muitas orações nossas, muitos pedidos de oração, só pensa no que é material. Não quero censurar o pedir a Deus, suplicar a Deus por coisas que precisamos, mas vamos priorizar. Nós precisamos muito mais coisas de ordem espiritual. Se nós pelo menos gastarmos a metade do tempo da nossa oração para pedir ao Senhor aquilo que é espiritual, já está bom. Porque muitas vezes nós estamos atrás daquilo que é perecível. É o que Jesus também falou diretamente à multidão que queria segui-lo porque comeram pão. E Jesus disse: buscai o pão que vai para a eternidade. Porque hoje come pão, amanhã está com fome de novo. Hoje pede as coisas materiais e amanhã continua. A cobiça é danada, é dá e nunca farta. E a palavra nos instrui para nós ficarmos na simplicidade que há em Cristo Jesus e não cobiçarmos as coisas deste mundo. Mas o povo queria carne. Hoje muita gente pode estar querendo carne, está diante dos líderes das igrejas pedindo carne. Se não tem carne nessa igreja, eu vou para outra igreja que dê carne. Enquanto na verdade não é isso que sustenta o povo no deserto. É a palavra de Deus, é o maná. Mas Moisés reclama ao Senhor, e no verso 14 ele diz: sozinho não posso levar este povo, porque é muito pesado para mim. Quantos dirigentes já dizem isso às vezes, hein? Então que nem Moisés, está difícil a obra, mas o Senhor é misericordioso. O que nós temos em seguida é só um agravozinho no verso 15. Olha como Moisés fala: e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés estava preferindo a morte do que continuar conduzindo aquele povo. Está difícil levar esse povo, é melhor só me matar. Se nós lembrarmos de Hebreus, irmãos, no capítulo 13, a palavra também instrui: obedecei aos vossos pastores, que são aqueles que hão de dar conta de vós. Lembra dessa passagem? Para que façam de uma forma tal que não seja algo pesado, porque isso para nós não seria muito bom. Porque se a nossa atuação diante dos que nos dirigem for de tal forma que aumenta a carga deles, lá diante de Deus, depois vai ter a correção. Por isso que lá em Hebreus diz: olha, que eles não façam a obra gemendo, como que sendo pesado para eles. Moisés reclamou a Deus: está pesado, está pesado. Mas por que está pesado? Não porque Deus deu um peso grande. O fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. É o povo que fazia para Moisés o fardo parecer pesado. A desobediência, a contenda, a cobiça, tanta coisa. Moisés acabava de falar, estava desobedecendo. Deus acabava de repreender uma falta, estava entrando em outra. Até quando? Moisés não aguentou. Foi quando Deus deu ordem: separa 70 anciãos
no meio do povo de Israel, estarão junto ao santuário, e eu vou tirar do espírito que coloquei em você, repartir pelos outros 70, para que eles ajudem a levar a carga. Então Deus, irmão, tem muitos no seio da igreja, que Deus tem levantado, tem dado graça, tem dado unção, capacitado para ajudar a levar a obra. Muitas vezes eu vejo alguém falando, isso é com o pastor. Sempre empurra para o dirigente da congregação. Não é, irmãos. Não é. A casa é nossa. E a tarefa é de todos. Ou será que alguém não tem o Espírito de Deus, que Deus lhe tenha conferido alguma responsabilidade para ajudar na obra? Sim ou não? Sim. Às vezes uma lâmpada está queimada e ninguém olha a lâmpada queimada. Ou se olha, pastor não está olhando a lâmpada queimada já faz uma semana. Quanta gente que tem habilidade para subir numa escada, trocar a lâmpada e pronto. Se viu algo que possa fazer a correção, corrija. Às vezes a gente tem que dizer para os irmãos, estão passando e as coisas estão acontecendo ao lado e ninguém liga, como se não fosse com ele. Às vezes uma sujeirinha aqui, às vezes uma criança brincando ou em perigo em certo lugar, e ninguém se preocupa, como se fosse responsabilidade do dirigente. É de Moisés, mas Deus tem os seus. Você não é um deles, que tem do Espírito de Deus para preocupar-se com a casa do Senhor? Certamente tem. Se estivermos atentos, vamos descobrir que tem coisa para a gente fazer. E se está nas nossas forças fazer, vamos fazer. Mas Moisés, então, separa os 70, foi a primeira ordem de Deus. E Deus vai dar uma segunda ordem, mas vamos terminar primeiro essa primeira ordem, separar os 70. E assim, 70 homens são escolhidos, são chamados para ir ao santuário, e lá Deus tira do espírito de Moisés. Deus é uma fartura, irmãos, de espírito. É como toda essa atmosfera, dá para encher o pulmão de muita gente. Deus tirou, no sentido de que responsabilidade estava concentrada em Moisés, não está só em Moisés, está em 70. E lembrando que 70 não é 70, é 7 vezes 10. É uma plenitude. E nesse dia que receberam do Espírito do Senhor, profetizaram. Tem um detalhe, 2 não estavam ali, faltaram à reunião. Estava lá no meio do arraial. Mas lá no meio do arraial, longe, vamos dizer assim, aparentemente do Senhor, do santuário, eles também foram abençoados, recebendo o Espírito de Deus, e profetizaram, lá no meio do arraial, longe do santuário. E veio logo um moço correndo e avisou Moisés, ou a Josué, para falar a Moisés: 2 que não estão aqui, estão lá e estão profetizando no meio do povo. Foi quando Josué se antecipa e fala para Moisés desta forma, no verso 28 do capítulo 11. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe, ou seja, proíbe aqueles 2 de profetizar lá no meio do arraial. Verso 29, olha a resposta de Moisés: Tens tu ciúme por mim? Josué estava com ciúme por Moisés, queria que todo o poder, toda a graça, tudo estivesse em Moisés. Aí Moisés complementa: tomara, quem dera, vamos dizer assim, que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Bonito isso, né, irmão? O zelo de Josué não foi aceito essa hora. Foi uma das poucas vezes que o zelo de Josué, o seu cuidado, a sua atenção não é aceita. A atenção dele estava como que privilegiando Moisés, enquanto na verdade a bênção Deus quer dar para todos. E Moisés entendeu isso e queria isso, que todo o povo de Deus fosse profeta. Pronto. Mas a segunda colocação de Deus para Moisés foi de que, voltando um pouquinho,
no verso 18, Deus disse: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Essa foi a segunda colocação para Moisés. E vai acontecer ao dia seguinte. Aí passamos para o verso 31. Passamos para o verso 31, que diz: então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e a espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, à roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Moisés perguntou ao Senhor, quando o Senhor falou: mas Senhor, de onde nós vamos tirar peixe? Será que tem peixe no mar suficiente para toda essa multidão? Senhor, onde vamos arrumar carne? Temos boi suficiente para dar de comer toda essa multidão? Foi quando Deus disse para Moisés: amanhã você vai ver se a minha mão é curta. O que é que Deus não pode fazer? Qual a necessidade que Deus não possa suprir? Individualmente ou coletivamente? Até Moisés ficou espantado: onde o Senhor vai tirar tanta carne? Aqui está. O povo colheu carne, mas colheu cordonizes, que não foi o caso certo. Só que, cuidado, diz a palavra no verso 33, quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Sepulcro da cobiça. Observe que Deus vai dando nome aos lugares, né? Para o povo não esquecer. Taberá, incêndio. Queixar-se do caminho para Deus, cuidado, pode haver um incêndio. Cobiçar as coisas deste mundo em detrimento das coisas de Deus, pode virar um sepulcro da cobiça, onde muitos são enterrados. E assim chegamos a este ponto. Chegamos a este ponto em que estamos no capítulo 11, o povo está no deserto, ainda vendo maravilhas do Senhor, mas ainda murmurando, queixando-se e cobiçando as coisas passadas, coisas do Egito. É como largar do arado e olhar para trás, é como a mulher de Ló sair de Sodoma e Gomorra e olhar para trás. E a palavra é clara: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque o amor de Deus não está nisso. Porque o que há no mundo? A cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Isso não é de Deus. E observe que traz morte. Traz morte. Se quisermos, desejarmos as coisas de Deus, é uma bênção, é uma honra, é um privilégio, e Deus está pronto a dar, e isso salta para a eternidade. Mas as coisas deste mundo fazem a gente minguar nas coisas espirituais e vai à morte. Por isso que a palavra diz: se semearmos na carne, colhemos corrupção, mas se semearmos no Espírito, colheremos justiça e vida eterna. Onde deve estar a nossa escolha. Vamos interromper no capítulo 11, na próxima oportunidade, capítulo 12 de Números,
é a continuação do nosso estudo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.